cenário alternativa que descreve a relação desses conceitos. Linha de cuidado, vamos começar com ele. O que vocês entendem aí, do ponto de vista de compreensão de conceito, palavra, né? Não é um auto-explicativo, mas vocês já ouviram esse termo alguma vez? Nunca ouviram? Linha de cuidado. Você já ouviu? Nunca ouviu? Alguém já ouviu? Linha de cuidado? Nunca ouviu falar? Vamos falar sobre ela, então, que é um termo que eu adoro. Tipo, complicado. Vamos falar de linha de cuidado. Vocês já foram ao hospital, beleza? Muitas vezes, trabalhando com o paciente, vocês já viram que a partir da recepção em hospitais de grande porte tem linhas no chão, só fala, siga a linha amarela, a linha branca, até o BS às vezes usa, né? Para que serve essa linha? Para direcionar a sala. Para conduzir a sala ou até o fluxo, né? Você vai em uma linha, continua, ela passa primeiro aqui na triagem, confirmagem, depois a linha continua, vai para a área de raio-x, depois termina no consultório, né? Então era uma ideia de se organizar o quê? O fluxo do paciente, que tem os mais diversos problemas, né? Estou usando isso como uma metáfora para a gente entender a lógica. Os problemas de saúde são diversos, certo? Então vamos pensar do ponto de vista do planejamento e da clínica, que é sempre essa integração que a gente tem que ter. Então vamos supor aí, eu sou um cara, sou gestor aqui de Jaguariúna. Falem um problema de saúde que vocês estão estudando aí, outra turma, eu sou osteoporose, vocês estudaram algum problema de saúde? Depressão da aula. Depressão. Vocês tiveram aula de depressão? Paulo? Quantas pessoas com depressão vai ter em Jaguariúna esse ano? Eu consigo saber isso. Eu sou gestor aqui, eu queria saber. Consegue por uma média e uma tendência histórica nacional. Como? Dá um exemplo aí. Você pode pegar, por exemplo, o número de indicação, no caso do sistema de Pedreira. O outro também que é utilizado nacionalmente tem como ver isso. Você tem como baixar um relatório e aí eu consigo ver nas unidades a média dos casos de depressão que o médico colocou o CID. Pode ter. Série histórica é boa, é um bom modo, mas não é o melhor, assim, só para. É um bom modo. Não é o melhor por quê? Porque você tem subdiagnóstico, né? Qual seria o melhor modo para a gente chegar no número exato de casos de depressão? Pegar estudos populacionais de prevalência. Lembra a prevalência? Então vamos supor, prevalência na população adulta em depressão, para facilitar, 10%. Como é que eu calculo isso para Jaguariúna? Quantas pessoas vão ter depressão? Se 10% a média global tem depressão. 10% da população de Jaguariúna. População adulta. Então, população adulta tem 100 mil. Quantas vão ter depressão? 10 mil, certo? Cheguei no número. Falei, pô, vai ter 10 mil pessoas com depressão. Pô, legal. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter? De oferta, já que essas pessoas vão ter. Esse número, ele é muito... Ele não é exato, porque é um número de análise, mas ele é um número muito próximo. Para outras doenças, ele é quase que exato, né? Quando você pega diabetes, hipertensão. Então, eu vou ter 10 mil pessoas com depressão de Jaguariúna. O que eu vou fazer com essas pessoas? Primeira pergunta. Uma prevenção. Prevenção. Só prevenção? Não. A gente, vamos começar a pensar então. Vamos lá. O que o cara com depressão precisa? Acessar um psicólogo, Psicólogo? tratamento farmacológico. Precisa de psiquiatra? Precisa. Precisa de neuro? Sim. Pode ser, se a pessoa tiver com quadro demencial, junto com depressão, precisa fazer uma avaliação. Não precisa triar elas para saber qual o grau. Precisa fazer uma triagem. Então precisa ter métodos diagnósticos, aplicar diagnóstico para a gente saber o grau de depressão. O cara com depressão pode ter tentativa de suicídio? Sim. E aí eu preciso ter o que para tentar o suicídio? Preciso ter SAMU? Preciso. Eu preciso ter algum pronto atendimento? Sim. Eu preciso ter alguém habilitado para fazer, às vezes, por exemplo, uma Lavagem? uma lavagem, que pode inserir um monte de remédio, pode se cortar, pode ter que passar por cirurgia? Pode, é muito comum, sabe? Tem tentativa de suicídio, às vezes vem com Tilenol, a pessoa fica com uma crise hepática, morre em poucos de réu, paracetamol é hepatotóxico. Olha só, a gente está falando só de depressão. Para o tratamento, pode ser só o tratamento UBS? Com um médico de família? Não, precisa de psiquiatra. Onde esse psiquiatra vai estar? No CAPS? CAPS, então você precisa ter um CAPS? Precisa. Precisa ter um CAPS? E se ele tiver algum agravamento, precisa internar em hospital? Se ele tiver uma crise grave? Se o cara tiver uma depressão que não responda aos tratamentos medicamentosos, eu posso fazer eletroconvulsoterapia? Olha, não fica com medo, mas
especializada, né? Tem que ser ambiente hospitalar, Uhum. eu tenho essa oferta na região, eu posso ter que alguns idosos ter que fazer alguma tomografia para ver se está associado a um quadro de Alzheimer, alguma perda. Então olha só a depressão, quantos serviços são necessários para atender pessoas com depressão? Só aqui a gente falou de uma dezena deles. Quantos profissionais têm que estar envolvidos? Uma dezena deles, certo? Então para isso existe a linha de cuidado. A linha de cuidado é a gente pegar uma doença que tem a prevalência alta, né? Você não vai fazer linha de cuidado para linha encravada, né? Tem a alta prevalência e a partir disso criar o quê? A trajetória desse paciente na rede, as mais diversas demandas que possam aparecer. Por caso leve, por caso grave, por caso com depressão refratária, por caso, entenderam? E é para isso ele me ajuda aqui. Primeiro a mostrar a trajetória desse paciente com os protocolos e segundo para eu ter um planejamento mais assertivo na minha oferta de serviço. Tudo bem até aqui? Então vamos aprender a desenhar. Ó, isso daqui, gente, é um conceito muito usado. Todos os planos de saúde, hospitais, fazem linha de cuidado. Por quê? Por que um plano de saúde faz uma linha de cuidado? Porque ele quer ter previsibilidade. Não, previsibilidade. Quando ele avalia, olha, eu vou ter no meu plano 1000 pessoas com depressão. Quantos psiquiatras eu preciso ter? Quantos psicólogos eu preciso ter? Como que eu vou pagar? Como que ele vai acessar o remédio? Ele planeja essa linha a partir das questões clínicas e organiza o sistema dele por essa linha. Tá claro? Isso pode acontecer nesse nível mais sistêmico, eu estou falando, que o paciente vai para vários serviços, que é o que a gente vai discutir aqui, mas você pode ter uma linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Que são os protocolos assistenciais do hospital. Chegou lá, o que acontece? Ah, o cara chegou com dor no peito, pele corneal, quais são os sintomas? Nem sei. Um braço formigando, tem lá alguns sintomas, não tem? Uhum. Ele vai passar na mesma triagem do que um cara comum? Não. O que acontece na escala lá de Manchester? Já sobe lá pro Vermelho, o que ele faz? Direto Bora, pra cima. Né? Pra cima, pra baixo, qualquer lugar. Mas já vem a equipe médica e já faz as intervenções necessárias. Isso é uma linha de cuidado. E ele já sabe quantas pessoas com infarto vão aparecer. Aí sim, eles usam muito a série histórica. Né? Ó, chegou tanto. Então o que a gente tem que ter? X número de pessoas, X número de... O que usa muito adrenalina? Adrenalina, né? Um Aescope, Dobrel. Qualquer porra. Tem que ter todos os insumos, o carrinho tem que estar no lugar, o fluxo tem que estar aberto, né? Então, entenderam? Você organiza, planeja a partir desse fluxo, tá bom? Então todo mundo usa linha de cuidado. Aqui é da Beneficência Portuguesa, do Einstein, aqui é a área do SUS, a Secretaria de Estado de Saúde, todo mundo. Então vamos pensar aqui tudo que está dentro de uma linha de cuidado. Então uma linha, tudo bem? Linha, ó, ótimo, tem os limites da linha, começo e fim. O que está no fim da linha? Quando a gente está tratando alguém com depressão, o que a gente quer que aconteça no fim da linha? Ó, linha de cuidado, um quadro que eu já falei de alta prevalência. O que a gente quer no fim da linha? Resultado. O quê? Vamos pensar o cara com depressão. O que a gente quer com desse cara de depressão? Um resultado positivo, que ele O não, que é? Vamos lá. que ele não tenha mais. Que ele não tenha mais, que ele tenha remissão de sintoma? Sim. Que ele melhore? É. Que ele se cure? Sim. Certo? É isso? Uhum. Então, no final da linha a gente deseja isso. Isso é possível para todos os casos? Não. Não. Então a gente vai trabalhar com 4 desfechos, né? Quais são os desfechos possíveis? Cura. Em qualquer serviço de saúde. Cura, Controle da doença. controle, que é melhora ou piora, né? E morte. E morte. Não tem 4, né? Melhora, piora, se cura ou morre. Para alguns quadros, você pega a depressão, é possível. Aí você tem que avaliar, é possível ter cura em depressão? É possível. Não, a gente fala que é, né? Que você tem remissão total dos sinais e sintomas. Não sei se o Paulo vai usar o nome de cura, mas é o controle, né? Redução de sintoma e tal, ou a pessoa pode morrer. Para outros casos, na outra turma eles usaram osteoporose. Mulheres, principalmente. Tem cura? Tem controle. Controle. Então você abdica da cura, correto? Uhum. Agora, um infarto, tem cura? Tem. Você não vai mais ter um infarto, você se cura daqui. Então, o primeiro aspecto é o desfecho, certo? E aqui você vai ter que ter o quê? Dados de desfecho. O que o cara quer no fim do dia, aqui, quando você é um gestor, quando você organiza a rede? Uma porcentagem muito grande das pessoas atendidas tem o quê? Cura ou melhora. Então, você vai trabalhar com essa perspectiva, beleza? Quando que começa, então, o tratamento? Aí vamos pro fim da linha. O que tem no começo da linha? Você falou, alguém mencionou um nome aí. Diagnóstico? Com depressão. Antes do diagnóstico, do Prevenção. diagnóstico a pessoa já buscou o serviço, está Prevenção. querendo que alguém avalie. Começa na Antes dela porta de buscar. entrada, não pede?
Na OBS ela já sentiu que tem alguma coisa para ela ir até lá, né? Prevenção? Vamos pensar a depressão do ponto de vista bem simples. O que o cara da depressão tem? Tem tristeza. Vamos falar da tristeza? Ele começou a se sentir triste no mesmo dia depois do médico? Não. Não, ele se sente triste. E aí o que começa a acontecer? Perde interesse, Interesse. para nas atividades. E aí, ao mesmo tempo, existem movimentos, né? A família vem e fala, sai de casa, vamos sair junto, toma um negócio que faz bem demais, corta o café, tenta dormir um pouco mais, toma um negócio que eu te dei. Tudo isso, essas atividades que muitas vezes vêm da própria comunidade, da família, que são as atividades de prevenção. As pessoas tentam, antes de buscar o diagnóstico, fazer uma série de atividades. Algumas que são auto-orientadas, que são essas, né? Toma um chá que melhora, sai pra noite, vê se arruma um namorado, baixa o Tinder, baixa o Bumble, vai melhorar a sua tristeza. Sua tristeza é o namorado que te largou. Começa um monte de coisa, mas a gente tem tecnicamente tipos de prevenção mais indicados, correto? Não temos? Para depressão, vamos lembrar os tipos de prevenção que existem. Antes de falar de prevenção, quais são os tipos? Primária, lembram? Secundária, terciária, veterinária. Beleza? Primária, o que é primária? Evitar que Como se tudo instale volta a aqui. doença, né? Hã? Evitar que se instale a doença. Se instale a relação do patógeno, lembra a história natural da doença? O que é um exemplo? A máscara, a vacina, a luva. É possível alguma ação que eu consiga evitar que a pessoa tenha depressão? Mais ou menos. Mais ou menos? Agora eu vou dar mais ou menos, sendo como? Ah, cara, eu acho que se você às vezes sanar alguns fatores que podem, vamos dizer assim, piorar não, né? Iniciar quadros depressivos, então melhorar condições socioeconômicas, etc. Isso, então você tem fatores de proteção, né, que tem a ver com hábitos e estilo de vida. Sabe-se, né, que se você reduz o consumo de bebida alcoólica, pode melhorar desfecho. Atividade física, hoje tem estudos incríveis. Garante que você não vai ter depressão? Ah, vou jogar bola? Não é, é um caso de proteção, mas é um aspecto preventivo, né, de proteção, né? Primário, se você faz mais atividade, a serotonina, tem muita explicação até da própria liberação de substâncias. Tudo bem? Então, primária, qual que é a secundária? Você lembra da prevenção secundária? Fazer o diagnóstico antes que se instale um quadro clínico grave. Na verdade já existe, o que a gente chama de diagnóstico oportuno, né? Diagnóstico precoce, o tratamento oportuno. E aí, dá pra gente fazer? Como que se faz na depressão? Vamos pensar. No câncer de mama a gente sabe, como é que faz diagnóstico precoce de câncer de mama? Mamografia. Mamografia por rastreio. E na saúde mental, dá pra gente fazer? Tem as Muita tabelas. gente. Você tem um monte, Tem de os testes. testes, uma série de testes que quem poderia aplicar? Qualquer um. Imagina, até a mãe, o pai, o filho, ou até um agente comunitário de saúde, vem treinado, um técnico de enfermagem. Ele faz lá 5 perguntas, 10. Tem até aquilo é aplicativo, bom. né? Vocês já viram vários desses para Sim. UBS, né? De alcoolismo, Audite, lembra? Uhum. Audite é de alcoolismo, FAR, Tem o PHQ, de 9. tabaco, PHQ 9, depressão. Você consegue identificar a necessidade da depressão no PHQ. Um pouco mais complexo, mas ele está lá, no screeningzinho. Então dá pra gente fazer? Não. Dá. Então olha, você já começa. O quanto? Então, quais são as pessoas potenciais? Beleza? E campanhas, etc. E o quaternário, que é o que? Evitar a iatrogenia. E aí, peraí, tô terciário. Terciário era qual? Você lembra? Não. Terciário é um nível, esse é um nível do sistema, falando de tipos de prevenção. Terciário. Lembra terciário? Controlar os sintomas adjacentes, né? Para que não Isso. piore o quadro. Muito voltado à reabilitação. Então, na depressão, a gente conseguiria pensar na depressão, processo de prevenção terciário, só para quadro de catatonia, assim, né? Não sei se vocês já viram paciente muito grave de depressão? Uhum. Catatônico, que a gente chama? Tem lá O no paciente nem cagar, cara. É impressionante, é um negócio. Tanto que eletroconselhoterapia entra. É um negócio absurdo. É incrível, não responde a nenhum remédio, né? Que a gente chama de refratário, resistente. E aí você tem que entrar com algumas questões, às vezes até de fisioterapia, de apoio, de alimentação por sonda, coisa assim, para evitar que a pessoa tenha outras comorbidades associadas. E o quaternário quer evitar a heterogeneia.
E isso é muito importante na saúde mental, né? Para você não fazer um diagnóstico equivocado, você não entrar com medicação sem ter um diagnóstico fechado, né? Então, tipo, tudo bem? Começamos a linha aqui. Aí, beleza, para entrar, quando é que a pessoa começa o tratamento de depressão? O que ela precisa ter para começar um tratamento? Pergunta óbvia, mas importante. Depressão. Tem que ter depressão. Quem vai dizer que ela tem depressão ou não? O médico. Um médico. A partir do quê? Sintomas. Sinais e sintomas de um diagnóstico, certo? Que a gente chama aqui do acesso. Acesso. Pessoas diagnosticadas. Então, qual é o esperado? Quantas pessoas com depressão é esperado para a Jaguariúna, que eu mencionei? 10 mil. 10 mil, 10% não é, né? Para se dar 10 mil, certo? O que eu consigo fazer se eu sou um cara de planejamento? Quantas pessoas diagnosticadas tivemos? Se eu estou olhando que tem 2 mil pessoas diagnosticadas na rede inteira, através do sistema de informação, o que eu posso afirmar? Você não está fazendo diagnóstico Que direito. existe um subdiagnóstico na rede. O que eu faria para melhorar isso? Screening, né? Aumentaria o screening e aumentaria os pontos de diagnóstico que é feito por médicos. Tá claro? Só para você ver como o planejamento e a clínica se integram nessa coisa. Mas na linha de cuidado, o que é? O cara tá triste, tentou tudo, tomou chá, tentou a reza, tentou tudo que é possível para tentar sair. Aí ele falou, não tá bom, buscou quem? O serviço de saúde, que na rede assistencial do SUS é qual? UBS. UBS ou pronto atendimento, que são as portas de entrada, prioritariamente UBS. O que o cara vai fazer? Reunir sinais e sintomas e tentar fechar através de um método diagnóstico se ele tem depressão, ansiedade, se aquilo é só alguma coisa passageira, um luto, né? E aí, quem que determina os métodos diagnósticos? Quem determina? Ministério da Consenso, né? Saúde, né? Hã? Ministério da Saúde, Não, não Quebrado. isso. O Ministério só se adequa ao que as associações científicas trazem. Então, quem vai falar é a ABP. Tem lá os guidelines da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, segue o modelo americano, que é o DSM-4, que é o Disorder Mental, não lembro qual que é Social Mental. Bom, o DSM é o CID da saúde mental norte-americana. Então a sociedade científica brasileira fala depressão é o quê? Tristeza, catatonia, falta de energia, começa portando a partir de recorrentemente, mais de 4 vezes ao ano, não permitindo que as pessoas façam atividades rotineiras. Tem lá toda a descrição. Aqui, gente, é uma coisa meio lógica, diagnóstico, mas se aqui não funciona, o que vai acontecer com a linha? Tá fudido. E na saúde mental, por exemplo, vocês pegaram, isso acontece demais. Tem muita gente que não tem depressão e está diagnosticada com depressão? E tem demais. Isso é a coisa que mais acontece. A pessoa entra, às vezes, num serviço de saúde desesperada. É muito comum, também não tem UBS, chorando, mal. O que aconteceu? Marido, uma briga, não fica em casa, o filho está crescendo, coisas da vida. O que ele ganha na hora? Sertralina. Uma sertralina. O que você observa depois de 1 ano? Ela está tomando sertralina. E ela continua na mesma vida, claro, a rotina não mudou nada. Né? Isso é muito comum, né? Essa queixa-conduta, né? Acontece demais, saúde mental é demais. Então o método diagnóstico falha, a condução clínica falha. Estamos claros que aqui, linha de cuidado, tem a prevenção, diagnóstico. Depois do diagnóstico, a depressão, o que você precisa fazer? Alô, você está com depressão, né? E aí? Intervenção, psicólogo, Um psiquiatra. plano terapêutico, né? Você tem que ter ofertas terapêuticas. O que são as ofertas terapêuticas? Depende do grau. Ora, você vai fazer psicoterapia, você vai tomar esse remédio. Olha, eu oriento você a voltar a fazer atividade física, se tratar melhor, sei lá. E cada um vai ter um plano para cada gradação do problema que está se apresentando. Mas você tem que ter os protocolos. Você vai no CAPS para fazer um atendimento mais sequencial. Tem tentativa de suicídio associado, isso acontecia muito. Aí você tem que orientar a família, tirar objetos importantes da frente, envolver visita domiciliar todo dia. Então vejam, as ofertas terapêuticas vão depender, mas são protocolos clínicos para especialistas e não especialistas que vêm de consensos terapêuticos. E para isso você começa a envolver muitos serviços, que era o exemplo que eu estava te dando. Eu vou precisar de UPA? Pode ser que sim. Se ele chegar lá às vezes muito mal, sem
comer há vários dias, né? Ter uma queda porque não tomou água, não está se alimentando bem. E aí o serviço precisa estar atento. Pode precisar de UBS? Muito. Pode precisar do CAPS? Pode. Pode precisar do SAMU? Pode precisar do SAMU. Então você tem que ter todas essas ofertas terapêuticas disponíveis. Então é um modo de você planejar. Tá claro? Linha de cuidado? Então a gente vai andando. E para que tudo isso se integre, a gente tem que ter sistemas de informação, fluxo, indicador, que são os dispositivos de gestão. Tá? Para que as informações circulem, para que eles cheguem em dia na UPA, né? Por exemplo, em gestão de medicamento, a pessoa saiba que ele tem um quadro depressivo e avise seu profissional de referência que ele aconteceu aquilo e que ele precisa agora conduzir o caso, porque ele fez a lavagem e ele vai voltar para casa e alguém precisa fazer visita. Então você precisa ter um sistema de informação. Tá claro o que é linha de cuidado? Linha de cuidado, então, é um recorte a partir de um quadro de alta prevalência que vai fazer o quê? Mostrar o fluxo e o itinerário ideal desse paciente na rede. Para que você tenha previsibilidade e tenha melhores desfechos. Para que você chegue numa unidade, num sistema de saúde, seja público ou privado, existam as ofertas necessárias para que você tenha o seu cuidado conduzido. Tudo bem? Posso pôr na prova isso? Vamos pôr com ódio, hein? Com ódio para deixar aquelas duas defesas. Aí tem vários exemplos aqui, ó. De depressão, vocês falaram, tem um aqui. Até que esse aqui eu que montei junto com o projeto que a Janssen está lançando um remedicamento, que é o Spravato. Você já viu o Spravato? O Spravato é um remédio muito legal. A gente vai nasal assim, e ele é dessa linha dos... Como é que é o nome daquele remédio? Não, dos farmacêuticos. Ketamina. Ketamina era medicamento. É um antipsicótico. Ele é sedativo, antes de ter usado muito como antipsicótico, e eles começaram a usar muito. Não é ketamina. Bom, Quetiapina? Não, quetiapina que é um antipsicótico. A ketamina é um sedativo. E é psicotrópico, né? Muito grave, a pessoa fala para se dopar e tal. E eles começaram a usar por doses baixas. Agora a nova fronteira da psiquiatria é usar psilocibina, né? Que é aquele do sapo. Estão usando muito esses medicamentos à base de essas drogas, né? LSD, muitos estudos nessa linha aí. E aí eles descobriram esse, porque tem a depressão refratária que é essa, o cara que não responde a nenhum medicamento. Quase metade dos quadros, não é metade, o Paulo vai saber falar com mais precisão. Não responde aos tratamentos normais, que são esses que a gente conhece, que é quais são os de depressão, é a sertralina, qual que é mais comum? Citalopram, fluoxetina. Fluoxetina, né? Que é muito utilizado, que era o... Como é que é o nome de guerra da fluoxetina? Hã? Frontal não, né? Não é o frontal, é o... Em suma, você não responde, a pessoa vai ter um caso grave. O único tratamento indicado para a situação era a eletroconvulsoterapia. Você já viu a eletroconvulsoterapia? Nunca ouviu falar? Não, já, mas... Já ouviu falar que dava um choque, né? Cara, a eletroconvulsoterapia é muito interessante. Eles dão em ambiente hospitalar, o cara entra sedado, e eles amarram assim, você só vê o pé assim, dá uma mexidinha, eles dão bem assertivo numa área. Não, mas funciona muito, cara. Uma pessoa, você que foi aluno da Rafaela Cheche, quem que foi que é uma professora do primeiro ano? Ela Cheche é uma professora aqui, e ela, por sinal, é minha cunhada, né? E o avô dela, que já faleceu, tinha uma depressão refratária fodida. Eu lembro, pessoal, uns anos, né? E ele só conseguiu melhorar, assim, depois da eletroconvulsoterapia. A Unicamp faz, a USP faz, tal. Funciona mesmo, assim, só que você tem um pouco de perda cognitiva, principalmente pro idoso e tal, você tem uns efeitos deletérios. Só que a pessoa é impressionante. Um quadro catatônico, melhora, a consultoria melhora absurdamente esses quadros. Só que aí lançaram agora esses remédios, né? E agora, e a Janssen estava lançando o Spravato, que hoje é super usado, um remédio caríssimo, assim, é intranasal, e você tem que dar em ambiente ambulatorial, não precisa ser um hospital, mas você precisa com algum, porque a pessoa pode ter perda de... Tem muito provar, assim, que deve ser um barato. Tô brincando, gente. Mas aí coloca no nariz
E aí eles falaram, procuraram a secretaria para organizar, para ajudar, fazer um projeto social e a gente desenhou essa linha de cuidado. Brincadeira, E aí tem, Pra vocês prática, tiveram, já pesquisei. depois sigam, tem os guias, como funciona, tem um artigo sobre linha de cuidado que eu escrevi. E é isso, linha de cuidado, tá claro? Vamos embora voltar lá para as questões. Esse já não tem nada disso aí. Eu não faço mais piada, que vocês levaram a sério, cara. Não, Preocupado não, agora, vai professor, achar, não. o senhor é muito louco, vai usar. Os meninos já tá perguntando aqui pra galera do Paraguai quanto é que tá lá. Pra ficar legal. Tem esse pra lá atrás junto com a No Jaro, no tênis da Nike. como já. Então vamos lá, linha de Meu marido vai cuidado. pela semana que vem, aproveitar pra gente poder trazer. A principal função das linhas de cuidado é a gestão orçamentária dos hospitais. Tá certo isso? Não, Linha de cuidado são modelos de financiamento de saúde, tá certo? não. Linha de cuidado são roteiros flexíveis que desconsideram protocolos clínicos. Não. É que as questões já são excludentes, né? Mas o que a gente leu? Linhas de cuidado são fluxos e protocolos que orientam o percurso do usuário dentro dessa rede. Foi o que eu falei, tá claro? Itinerário ideal, fluxo do usuário, que ajuda no planejamento, na gestão, mas também na condução dos casos, tudo bem? Agora vamos para o outro conceito. Redes de atenção à saúde, ó. RAS são sistemas de monitoramento e satisfação do paciente. Vocês já sabem o que é esse, né? RAS define a localização física. Então vamos lá, falar das redes de atenção. O que vocês acham que é redes de atenção à saúde? Alguém conseguiria dar um chute aí? Vocês já leram. São sistemas de cuidado ao indivíduo, por exemplo, CAPS, PSF, USF, né? São estruturas Isso, de vamos cuidado. pensar com a lógica de rede. Rede é o quê? Um monte de pontos de atenção. A gente forma uma rede, né? Fluxos e fixos que a gente chama. Tem ponto fixo, que são as unidades, hospital, PS, vamos usar aí no caso da depressão. A gente falou UPA, SAMU, tudo isso são pontos de atenção que o paciente pode passar. E você tem um fluxo entre eles. As pessoas fazem esse fluxo, profissionais fazem esse fluxo e as informações giram nesse fluxo. Isso forma uma rede. Só ter lembrado, os nozinhos da rede são os pontos e os fluxos entre eles, beleza? Só que aí começa a grande discussão. Como é que a gente organiza uma rede que uma pessoa com depressão, igual a gente mencionou, ele consiga ter todas as ofertas dele acessíveis? Que suponhamos, esse cara vai precisar uma hora ou outra ser internado por uma tentativa de suicídio. Tem leito em todas as cidades do Brasil para psiquiatria? Imagina, tem psiquiatria hoje, né? Acho que não tem nem aqui, tem aqui, né? Isso, o hospital tá lotado. A gente tá com 2 na enfermaria. Qual que é o hospital mesmo? É Pato? Pedreira, não, É Pedreira. Pedreira. Tá 2 na enfermaria e tinha 6 no pronto-socorro aguardando vaga. Psiquiatria? Essa é da casa? Não. É direto? Fundação. Ah, mas é uma filantrópica. É. Por que vocês acham que não tem muita vaga em psiquiatria? Claro, o SUS você tem muita escassez, mas não é tanto, né? As leis do SUS são até bem combatíveis. Por que vocês acham que a psiquiatria é sempre esse problema? O que você acha? Então, na verdade, o que a gente sempre vê é que os pacientes que são meio que figurinha repetida, eles já não aceitam, porque sabem que vai fugir. Então eles já descartam, eles não aceitam, porque tem muito isso. E porque a demanda está muito grande, eles não estão tendo vaga mesmo. E tem Você uma só certa parênteses, apatia, assim, né? por que você acha que tem pouca psiquiatria? Qualquer lugar que você for vai ser esse problema que você fala, o cara não consegue acessar. Interessante que seu hospital, como seu hospital ganha dinheiro? Paga seu salário. Você não sabe? Não, convênio com o setor público, né? Então o que ele precisa demonstrar? Que ele fez alguma atividade para o governo do estado, os municípios que estão pactuados pagarem, né? Certo? O que dá mais dinheiro para o seu hospital? Você acredita? Você não vai saber, obviamente. O que você acha que dá dinheiro para o hospital? No momento agora está sendo UTI. UTI. Por que UTI dá dinheiro? Cirurgia também. Por quê? No momento é só UTI. Procedimento. Porque dentro de um mesmo problema, um cara com infarto, você está ganhando os medicamentos, os insumos, a intervenção, a cirurgia, o pagamento do leito. Você tem vários. Assim, os procedimentos vão gerando uma lista muito mais ampla de formas de você captar dessa fonte pagadora. Beleza? Não que seja lucrativo, mas paga a conta. Você tem muito procedimento. Psiquiatria tem procedimento associado? Zero. O que você tem associado à psiquiatria? O paciente lazarento vai se matar.
vai quebrar. É isso, tô brincando, Lazarento, gente. Por favor, segure nessa palavra. Mas Eu trabalho na área, peço perdão. Fica tranquilo. Sei que pode acontecer em todas as famílias também. Todo mundo tem, desculpa se a A palavra briga só está você. sendo essa lá, porque a gente tem 9 leitos lá no pronto-socorro de observação. E na segunda-feira a gente não tinha leito para ter um paciente idoso, porque a psiquiatra estava lá. Então eles ficam lá fora fumando, eles pegam droga lá, porque eles têm acesso lá fora. Eles vão usar droga, fica lá conversando, Sim. batendo papo. E aí, ao mesmo tempo, qual que é a necessidade clínica? Precisa do quê? Então, Um cara que está ali em leito, com alguma cirurgia, precisa de aparelho, de monitoramento e tal. Tem custo, lógico. O que esse cara precisa? Psiquiatra, precisa de um TO, precisa de gente. Gente é barato, é caro. Cara, Entende mais caro. Então, não é rentável para os hospitais que prestam serviço ter leito de psiquiatria. É trabalhoso, é difícil. Então, esses leitos são reduzidos. Só que foi só um parênteses, tá? Pra vocês entenderem por que tem muita ausência. Mas vejam, é necessário ter leito, certo? Vamos pensar no mundo ideal. O leito precisa ser do lado da sua casa? Não necessariamente, né? Porque uma coisa temporária, né, episódica, que você vai passar, mas pode ser a 8 horas de distância? não. Não. O que seria minimamente aceitável? 2, 3 horas de carro. 1 hora, 2 horas no máximo, depender. Então as redes começam a ser pensadas por isso. Fala assim, então vamos criar uma região onde tudo que essa pessoa precise fique nessa área. No conceito da integralidade, porque o BS tem na cidade. E de repente tem um caso grave de um idoso e vai precisar de um neuro. Vai ter um neuro na cidade? Não faz sentido você ter um neuro por cidade, cidade de 20 mil habitantes. Só que faz sentido você ter um neuro para 250 mil pessoas? Faz sentido. Mas para essas 250 mil pessoas poderem acessar esse neuro, o que precisa ter? Proximidade. Não dá para ficar 8 horas, não vai sair 8 horas para fazer. Então você precisa ter um sistema de transporte, um sistema logístico, certo? Se eu sou atendido na outra cidade, o que você precisa fazer pós-alta lá? Se vem pacientes de outra cidade? Precisa mandar o resumo de alta para outra cidade? é que na verdade a gente não. Agora está recebendo a UTI, né? Você só recebe pedreira? A gente só recebe. Ah, você A recebe gente- estritamente pedreira? É, a nossa é pedreira, só que agora, por conta da UTI, a UTI foi feita vinculada com a Unicamp. Então o chefe do Falcão da Unicamp, ele fica no hospital e a gente abre o cross pra fora. Daí vem Arthur Você sabe Nogueira, que a cross- Campinas, Sistema de regulação de dados, você já do DRS. daí vem paciente pra gente. Daí o nosso também, quando a gente precisa de uma coisa mais grave, a gente transfere via cross também. Boa, então a proposta é essa. Eu vou ler agora uma parte, eu vou lá aqui, para a parte que nos interessa. Existe uma norma que vai tentar criar o que é rede de atenção à saúde, que é o que a gente está falando aqui. Tá? Deixa eu entrar. Então, ó, rede de atenção à saúde. Vamos ler aqui, porque é uma letra de um decreto, é sempre cheio de juridiquês, mas a gente vai entender, ó. Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde. Então, é uma montagem, de um arranjo, certo? Uma montagem, uma estrutura que tenha serviços, ações, né? Saúde e serviços. Que serviços? Que independentemente da densidade tecnológica. Então, já tem o primeiro conceito. O que é densidade tecnológica? Serviços e densidade tecnológica. Eu já falei sobre isso outra vez, mas talvez seja muito cheia. Vou tentar lembrar. O que é densidade tecnológica? Quantidade de oferta que você pode dar, por exemplo, uma máquina que só vai ter na UTI, uma tomografia. Então, o que é um serviço com alta densidade tecnológica? Um hospital terciário, por exemplo. Terciário. O que é baixa densidade tecnológica? Um OBS. UBS. Certo? Então, os serviços não são mais divididos por complexidade, sim por densidade tecnológica. Que é o que? São as máquinas, né? Quantas pessoas vão precisar daquilo, a operação daquilo lá, da tecnologia dura. Isso é densidade tecnológica. Então, o que está dizendo o decreto? Ó, a rede são o quê? Serviços de saúde que, independentemente da densidade tecnológica, o que isso quer dizer? Que vai ter primária, secundária e terciária. Vai ter hospital, UBS, independe da densidade, tudo bem? E dos procedimentos desenvolvidos, ou do foco específico de algum agravo. Patologia ou fase do ciclo de vida. Então a gente está falando de qual patologia? Da depressão, aqui como exemplo. O que é fase ou ciclo de vida? Criança, adulto. Criança, idoso. adulto. Então eu posso criar uma linha de cuidado de criança? Melhor exemplo, linha de cuidado de gestante. Gestante é doença? Não. Mas merece a gente pensar uma linha de cuidado para ela? É, Sim, porque ela tem um nível de atenção à saúde
que é bastante expressivo e bastante intensivo, né? Então essa é uma fase do ciclo de vida, você cria para os dois, certo? Aí vamos lá, que apresentam pontos de atenção. O que são pontos de atenção? Problemas? Pontos de atenção são serviços, são os pontos de atendimento, tá? Não, pontos de atenção é o nome que a gente dá para as unidades que atendem paciente. O UBS é um ponto de atenção, o hospital é um ponto de atenção, o UPA é um ponto de atenção, o laboratório é um ponto de atenção, são todos pontos de atenção que se diferem pelo quê? Qual a diferença de um para o outro? Densidade tecnológica. Densidade tecnológica e as atividades desenvolvidas. Tudo bem? Mas são pontos de atenção que são integrados. Vamos lá. Aí começam alguns termos. Ó. Apoio diagnóstico terapêutico. O que é apoio diagnóstico terapêutico? Quem sabe me dizer? Existe uma área que vocês já viram da NBRS, que é o SADT. Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico. Vocês nunca viram o SADT em algum lugar? Sim. É o que ele faz o pedido do exame. Pedido de exame. Do exame, olha só. Apoio diagnóstico. O que dá o apoio ao diagnóstico do médico? O exame complementar. Quais? Tomografia. Laboratório. Imagem, Laboratório. urina, todos patológicos, tudo. Tudo isso entra numa área grande, com todos esses serviços que a gente chama de serviços de apoio diagnóstico terapêutico. Então vejam, para existir uma rede que dê resultado para essa pessoa com depressão, a gente tem que ter laboratório? Tem, porque a gente tem que ver, às vezes o médico está com alguma ideia que o cara tem algum problema de ferratina, sei lá, uma hipótese qualquer, ele precisa de um laboratório para olhar? Precisa. Pode imaginar que o cara está tendo perda cognitiva por alguma questão, traidoso, precisa fazer uma toma às vezes? Precisa. Onde estão esses serviços? Estão nessa estrutura de apoio diagnóstico terapêutico, tudo bem? Sistemas logísticos e de gestão. O que é sistema logístico e de gestão? O que é logístico? Transporte, certo? O que acontece no hospital de grande porte? Vocês já foram no Unicamp da vida de manhã, assim? Sambu. Cara, é ônibus no Brasil inteiro chegando, na região de Minas chega. O que é esses ônibus? A gente poderia dar o nome de apoio logístico, que é o transporte sanitário. O cara precisa passar lá, você precisa fazer com que esse cara chegue lá. Não adianta você só indicar para ele e não dar uma opção de acesso. Você vai estar perdendo a vaga e perdendo o paciente ao mesmo tempo. Quais são os sistemas de apoio logístico, de transporte sanitário? Prefeitura leva, né? Tem Isso, carro, pode ser carro, mas pode ser uma ambulância de baixa complexidade, baixa densidade tecnológica, só para pôr e monitorando, né? Tem várias formas de você conduzir isso, mas isso precisa ter. Quando você fala assim, pessoal, olha, o neuro de vocês não é em Jaguariúna, mas em Amparo. Não adianta você só falar isso, tem que pôr alguma opção para fazer esse fluxo, né? Para essa pessoa chegar até lá. Isso precisa estar organizado nessa rede. Tudo bem? Outro aspecto que a gente chama de sistemas de gestão. Passou lá agora o paciente, internou na UTI, ela Tem que entregar já? é o paciente de Sumaré. Internou na UTI dela, certo? Sumaré é melhor, não para. Nem tô sabendo. Em Pedreira. No meio. Saiu de lá. Bem, Foi para a unidade de dele. 21 minutos. Ele chega lá e fala o quê pro Não tem médico? reunião? Acabei de sair de Já internação agendou? na UTI. O que você teve? Como é que o médico Só vai do ano saber passado. qual foi o quadro? Do ano passado não, desde o mês passado. Você já agendou? Tô Mas aí agendando. o cara vai sair com o prontuário embaixo do braço, impresso, Prontuário eletrônico. eletrônico. Então veja, todo o sistema de informação que ainda não é totalmente integrado, esse é um grande desafio para o sistema público e privado, ter a interoperabilidade do sistema, entra no que a gente Ainda chama bem que você de falou, sistemas de gestão, que é esse, de organizar, por exemplo, a alta hospitalar e o dado está na mão do médico para você não fazer retrabalho e não errar na linha de cuidado. Tudo bem? Outro ponto que você mencionou, você deu um nome aí, que vocês entraram na Segundo. CROSS. O que a CROSS faz? Regula Regula o quê? O que regula? as internações. Vem a solicitação, ela avalia o risco, avalia a disponibilidade de leito, libera, e aí o município, com o transporte sanitário dele, faz Onde que tá o link os de casos mesmo, né? Faz Não a sei, tem logística para problema. levar o paciente lá. Então a CROSS é um mecanismo do quê? Tá, abre. Gestão. De sistema de gestão.
Tá claro? Tudo bem? Então, para a gente ter uma rede, ó, pensa, vou formar uma rede que vai juntar 10 municípios daqui. Eu preciso ter um sistema logístico, um sistema de gestão, preciso ter pontos de atenção do sistema, várias unidades, para garantir a integralidade do cuidado. Tá claro? Tá claro ou não tá claro? Laboratórios, sistemas logísticos, transporte sanitário de gestão e pontos de atenção dos mais diversos. E aí isso define uma região de saúde e define as redes de atenção à saúde, tá? Sim? Posso pôr na prova? Redes de atenção à saúde? Uma área. Vou dar agora mais. É de 21 que tem que pegar o trem do remédio. E aí dentro dessa lógica de rede de atenção à saúde, Tem que fazer a reunião. existe um conceito que foi criado por esse autor. Tem problema. Criado não, né? Ele fez uma série de A revisões. data que tiver. É o que eu fiz. Já viu gente de lançamento. Já tá, nossa. Está vivo ainda, com seus 80 anos. E ele vai dizer o seguinte, ó, a lógica de uma Tem rede que mudar o quê? não é hierarquia mais como a gente aprende aqui, lembra? Primário, secundário e terciário com subordinação entre elas. Não colocamos. Ele vai dizer o seguinte, a lógica é o que ele vai chamar de poliarquia. Você sabe Todos como eles eu têm sei que poder cuida, né? Então, a partir da sua atividade. O hospital tem poder, tem uma receber, com capacidade Cadê e o link pra competência. marcar O o socorro negócio? dentro Tá no daquilo que lhe é atribuído. A questão é, Mas o eu- centro eu ordenador vou da olhar aqui rede agora. tem sempre que ser atenção primária. Ou seja, o cara internou no seu hospital, para onde ele dia volta? 15 pra frente. A primária. Ele fez o exame diagnóstico, para onde esse exame tem que voltar? Pra Para a primária. Ele encontrou depois um caso com depressão associado, né, a uma perda cognitiva que vai ter que falar no neuro. Quem vai orientar para o neuro? A primária. Então a primária coordena e ordena essa rede e eles estão ligados por setinhas que são o quê? As setinhas? Sistemas logísticos e de gestão. A informação, o fluxo do paciente, esse vai e vem constante. É conceitual, mas é importante, tá? Redes poliárquicas, beleza? Vou voltar agora para as Deixa eu questões. ver se eu consigo melhor. Né? Você marcou? Tudo bem? Então aqui a gente já Eu tô viu procurando o link. que o certo é RAS são arranjos organizativos que integram ações e serviços de saúde em diferentes pontos. Não foi isso que eu falei? Você pega uma região. Então quando vocês foram na DRS, vocês já não viram? Porque todo mundo já foi na DRS? Vocês não viram as regiões de saúde? Você tem as macro-regiões, não tem? Que é Campinas lá. Você achou Senão, onde ali? aqui está dentro da macro Campinas, não tá? Não Campinas, vai. só que aí você Aqui tem vai a explicar, né? micro-região. Você achou? Eu não sei como Achei. chama aqui, mas é a região que provavelmente pega. Clique em Limeira, atividades Amparo, aqui. Mandei. Jaguariúna, que é uma região de saúde também. Que a ideia é o quê? Todos, o máximo possível, de ofertas terapêuticas para lidar com a maioria dos problemas de saúde estejam Ai, onde? que ódio, cara. Aqui, nessa macro-região. A pessoa não precisa se deslocar 200, 500 quilômetros para fazer qualquer tipo de, Que isso, de atendimento mais Só 9 cotidiano. do norte. Então você vai organizando por regiões. entendi, que vou marcar são mais pra frente. relações com regiões de municípios Dia limítrofes, 28? com acesso por via terrestre, No meu do com papai. acesso Não tem por dia tempo 20. oportuno, Tem não. para Já que pegaram. todos os pontos de atenção do sistema estejam lá. Não sei se estou falando grego ou não, né? Fala você, estou falando. Tá dando pra entender? Certeza? Não está achando o saco, não? Então aqui está a explicação, vamos lá, mais um. Nossa, só tem um dia 9 de Vai lá, Lória, você responde essa. Ai, eu não. Peguei você com a Cris. Eu gostei da cor do seu cabelo. Obrigada. Lá pra nós. Tá zoando ela, coitada. Vou ler para você então só a pergunta. Segundo esse autor que eu mencionei, o Eugênio Vilaça Mendes, sobre componentes fundamentais das redes de atenção à saúde, assinale o incorreto. Aí você vai me falar se está incorreto ou não, tá? A APS atua como centro de comunicação da rede Já ordenadora agendei unificada. aqui. Marquei pro dia 9. B. A estrutura operacional da RAS é composta por um centro de comunicação, pontos secundários e terciários, sistemas de apoio logísticos e de governança. A hierarquização na RAS implica que a APS seja subordinada aos níveis secundário e terciário por conter menor densidade de conhecimento técnico. 8 Os sistemas logísticos 15 de incluem cartão de setembro. usuário, prontuário Aquele dia eletrônico, 9, né? sistema de transporte
transporte e o complexo Ah, é regulador. 20 minutos? Tá Qual ótimo. que você acha que tá errado? Vou ficar livre. Pode chutar, não vai ter nota não. É letra C. Eu acho que é C. C de sapo? Por quê? Justifique, já diria a professora do colegial. Aí já é demais. Alguém justifica pra mim, ela achou que é C. Porque ela Hierarquização da casa existe? existe. Mas a gente estava falando ali que é um novo modelo, né? Mas tudo bem, podemos dizer que até que ainda existe o primário, secundário e terciário. Implica que a peça seja subordinada? Não. Não é subordinação, são atividades complementares e distintas. Então, não é subordinação. A gente tem a tendência a pensar que sim, né? Mais do que isso, ó. Por conter menor densidade de conhecimento técnico. Esse é um equívoco, né? Você tem menor densidade do quê? Tecnologia. Tecnologia. Porque conhecimento técnico é complexo fazer uma cirurgia? Muito. Eu não sei nem por onde começar, não sou da área. Mas é fácil você atender uma paciente grávida, usuária de crack que mora na rua? Sim. Tem diabetes? Não. Isso também é uma loja de conhecimento técnico que é altamente complexo, né? Então a gente não fala mais de conhecimento. Então você estava acessa o chute da professa e anotas. Beleza? Vamos seguir mais umas aqui? Então, ó, o que é centro de comunicação, que eu falei, coordenador da rede, pontos de atenção, que é o que eu já mencionei, secundário, terciário, difere com densidade tecnológica, não é hierarquia, e o que a gente chamou de sistemas logísticos e de gestão, que é o cartão, transporte sanitário, complexo regulador, prontuário eletrônico, etc. Tá? Esse decreto que eu acabei de ler, vamos lá. O decreto, de acordo com o decreto, a região de saúde deve conter no mínimo Tem certeza que já tá quais corrigindo, ações de né? serviços de saúde. Ela mandou no dia 3. Isso é bem específico no 3 código, na verdade, e-mails. não sei, mas vocês vão deduzir. Apenas atenção primária, urgência e emergência, só apenas vocês já descartam, tá? Por isso que eu tô achando que o Gemini me enganou. As questões realmente não vêm fáceis assim. Todas as 5 áreas, atenção primária, urgência, atenção psicossocial, ambulatorial, especializada e vigilância. Dei um jeito pra entrar pra esse primário. Aqui, gente, lembra? Conceito de integralidade. Todos, usei muito você falar, todos. Então, todos os pontos de atenção necessários. Então, pensa no paciente com depressão que a gente estava usando. Ele vai usar a primária? Vai. Ele vai usar a urgência e emergência? Pode ser que precise. Atenção psicossocial, CAPS? Possivelmente. Ambulatorial? Talvez, ele precisa de um neuro, a gente mencionou aqui. Ele vai usar a atenção especializada hospitalar? Sim. E a vigilância que cuida dos dados, epidemiológicos, tudo que a gente já discutiu no anterior. Tudo bem? Então os outros estão errados. Aqui está a definição. Então na hora de estudar para a prova, estudei pelos 3 slides, tá? Que é a região de saúde. Ah, olha só, aqui tem uma definição. Região, que eu já falei, né? Que é o espaço geográfico, limítrofe das cidades vizinhas, né? Pactuada na CIB. Lembra da CIB? A gente trabalhou no semestre passado. Você que veio para o Paraguai sabe o que é CIB? O pessoal vai explicar para vocês. Ok? O que faz? A comunicação entre municípios e limítrofes para decidir qual serviço eles vão construir juntos. Isso. É menos os limítrofes da CIR, que é a regional. A CIB é do estado com municípios. Tá? Então sempre vai criar uma região de saúde. Por isso que vocês foram na DRS, a DRS tem as regiões lá, uma ente do Olha estado. no e-mail do Como é que dia eles criaram 3. aquela região de saúde? Aí. Através de estudos técnicos, mas quem aprovou? E A chamada CIB, após a Comissão isso. Interdiretora Partido, que é Mas o estado junto a minha com já o marquei pro município. dia 9 do 9. Vai continuar sendo um incógnito para vocês. 21 de abril, 9 do 9 é depois de 21 do 8. Agora não tem como voltar Entra atrás. aqui, Se ó. alguma hora vocês quiserem alguma coisa. Aí você preenche o seu e-mail. Conversa com Não vocês, sei. tá? A coordenação do cuidado pela APS é atribuído essencial para a continuidade do atendimento no SUS. A capacidade da APS coordenar o cuidado Eu peguei do refere-se dia a 9. encaminhar obrigatoriamente, garantir disponibilidade de informação e transferir cuidado integral permanente para atenção terciária. Faz o menor sentido? Reconhecer a necessidade do paciente de transferir e receber informações de diversos pontos de atenção e manter a continuidade do plano terapêutico. Certo?
Gente, então tá aqui, ó. Tem algumas questões que são bem fáceis, autoexplicativas. Vocês entenderam os dois conceitos? Isso que é importante. Rede de atenção à saúde, que tem a ver com região de saúde, beleza? Região, todos os pontos de atenção integrados, áreas limites do município. E linha de cuidado, que é o quê? Fluxo, itinerário ideal do paciente, contando com esses pontos de atenção que vão ser disponibilizados com as ofertas terapêuticas necessárias para cada caso. Isso tem que estar disponível nas redes de atenção. Você desenha a linha de cuidado uma relacionada com a outra. A linha de cuidado só pode existir se estiver na rede de atenção. E a rede de atenção precisa das linhas de cuidado para que ela possa disponibilizar o serviço da maneira mais ágil e adequada possível. Tudo bem? Aí tem outras questões, eu não vou terminar a aula, acho que já tá bom. Beleza? Posso fazer a chamada? Já acabou?